Olá, hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Eu sou Alexandre Schossler e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente de Bonn, na Alemanha. Confira nesta edição. Mais de 250 mil pessoas já morreram de Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde erra e troca vacinas do Amazonas e Amapá. Senado dá ok e governadores já estudam importar vacinas. Um ano depois de registrar o primeiro caso do novo coronavírus, o Brasil ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 250 mil pessoas mortas na pandemia de Covid-19. São mais de 10 milhões de infecções em todo o país, ou cerca de 5% da população, e esses são apenas os casos conhecidos. Um ano depois do início, o país vive o pior momento da epidemia, uma situação criada pelas novas variantes do coronavírus, que são mais transmissíveis, pelo desrespeito de várias pessoas às medidas de isolamento e distanciamento e também pelo desleixo de autoridades que minimizaram os riscos do novo coronavírus. No ritmo atual, o Brasil pode chegar a 300 mil mortes ainda em março. A gestão da campanha de vacinação em todo o país também tem falhas. Nesta quarta-feira, o Amazonas recebeu as vacinas que estavam destinadas ao Amapá, e o Amapá recebeu as do Amazonas. O Ministério da Saúde reconheceu o erro e comunicou que fará a troca. Nesta quinta-feira, a vacinação deverá recomeçar em algumas capitais onde ela havia parado, depois da chegada de novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Entre as cidades que vão voltar a vacinar estão o Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. Em todo o Brasil já foram vacinadas mais de 6 milhões e 100 mil pessoas, segundo um levantamento feito pela imprensa junto às secretarias estaduais da saúde. Depois de receberem o aval do STF e do Senado, vários estados brasileiros começaram a se articular para importar vacinas. O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei, que agora segue para a Câmara, que autoriza estados, municípios e também empresas a comprarem vacinas, desde que repasse a metade ao SUS. O governador do Piauí disse que ao menos 17 estados têm interesse na compra. Muitos governadores manifestaram interesse pelas vacinas da Pfizer-BioNTech e da Johnson & Johnson, e também pela russa Sputnik V e a indiana Covaxin. Só poderão ser adquiridas vacinas aprovadas pela Anvisa, e os governos que comprarem devem assumir os riscos de eventuais efeitos adversos. E a Petrobras anunciou nesta quarta-feira um lucro de 7 bilhões de reais em 2020. O resultado é 82% menor do que o do ano anterior, segundo a empresa por causa da pandemia. No quarto trimestre, a estatal teve lucro de quase 60 bilhões de reais, muito acima das expectativas de analistas econômicos. O resultado do quarto trimestre reverteu os prejuízos recordes do início do ano, provocados pela pandemia. Os números foram apresentados pelo ainda presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, que foi afastado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira passada. A troca ainda precisa ser confirmada por uma assembleia de acionistas. E o governo federal deu prosseguimento nesta quarta-feira à agenda de privatizações. Depois da Eletrobras, foi a vez dos Correios. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso um projeto de lei que abre caminho para a transformação dos Correios numa sociedade de economia mista e, ao mesmo tempo, acaba com o monopólio da empresa no envio de correspondências. Assim como ocorreu com o projeto da Eletrobras, Bolsonaro foi ao Congresso entregar a proposta ao lado de ministros, entre eles o da Economia Paulo Guedes. Analistas econômicos disseram que o projeto dos Correios é mais um afago na equipe econômica de Guedes, depois da intervenção de Bolsonaro no comando da Petrobras. O Parlamento da Austrália aprovou uma lei que impõe a empresas como Google e Facebook o pagamento pelo uso de conteúdo jornalístico. É a primeira legislação desse tipo no mundo. Ela foi aprovada depois de uma série de alterações na proposta original, uma semana depois de o Facebook ter bloqueado as notícias na Austrália em protesto contra a legislação. A nova lei exige que as empresas de tecnologia negociem com as empresas de jornalismo uma contrapartida pela publicação de notícias nas plataformas. As redes sociais e outras plataformas online ficam com mais da metade da verba publicitária na Austrália, o que afeta principalmente os jornais menores.
Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.